Olá, seja bem-vindo ao canal TV News. Aqui você acompanha as principais notícias de política do Brasil e do mundo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades. Na manhã de 11 de dezembro de 2025, a Câmara dos Deputados decidiu manter o mandato da deputada federal Carla Zambelli, rejeitando o processo que pedia sua cassação por quebra de decoro parlamentar. A votação no plenário foi marcada por debate intenso entre os parlamentares, com discursos contrários e favoráveis à perda do mandato, mas a maioria entendeu que não havia fundamentos suficientes para retirar o cargo eletivo da deputada. A decisão ocorreu em meio a clima de forte polarização política, em um momento em que temas sobre responsabilidade política, julgamentos éticos e limites da atuação parlamentar têm sido amplamente discutidos no país. A origem do pedido de cassação está relacionada a duas condenações judiciais em que Zambelli foi considerada culpada por atos que, de acordo com o entendimento de juízes, configurariam uso indevido de prerrogativas da função para fins pessoais ou políticos. A primeira condenação ocorreu em um processo civil por danos morais decorrentes de declarações públicas feitas pela deputada em redes sociais. Nessa ação, o juiz entendeu que as declarações ultrapassaram limites aceitáveis e geraram prejuízos que Zambelli deveria reparar. A segunda condenação foi resultado de uma ação penal derivada de acusações ligadas a abuso de direito de comunicar e de influenciar cidadãos com informações que extrapolam o exercício de mandato, segundo a avaliação do magistrado responsável pelo caso. Essas duas decisões judiciais ativaram um processo de perda de mandato, porque a legislação brasileira prevê que certos tipos de condenações podem levar à perda de mandatos eletivos se houver quebra de decoro parlamentar ou se o caso envolver circunstâncias que afetem o exercício legítimo de representação popular. Com base nisso, um grupo de parlamentares apresentou representação no Conselho de Ética da Câmara, pedindo a cassação de Zambelli, com o argumento de que ela teria se desqualificado como representante eleita pelos seus eleitores. O Conselho de Ética realizou uma série de reuniões para analisar o caso e produzir um parecer. Durante as sessões, foram ouvidas testemunhas, analisados documentos, pronunciamentos e manifestações de diferentes autores envolvidos no procedimento. O relator do processo apresentou seu relatório ao plenário da Câmara, sugerindo que a deputada deveria perder o mandato por entender que as condenações e a conduta atribuída a ela ameaçavam a dignidade do cargo. Entretanto, o parecer enfrentou resistência significativa dentro da própria casa, com vários colegas argumentando que o processo tinha motivações políticas e que a punição seria desproporcional. Quando o texto foi levado ao plenário para votação, a sessão foi marcada por longa discussão. Deputados favoráveis à cassação reforçaram que a manutenção da ética na política exige que mandatos sejam perdidos sempre que um parlamentar comete atos que a justiça considera graves e incompatíveis com a função pública. Eles argumentaram que a Câmara precisava enviar um sinal claro de compromisso com a integridade institucional. Por outro lado, parlamentares contrários ao pedido de cassação afirmaram que a perda de mandato é uma medida extrema que só deve ser aplicada em casos precisos e inquestionáveis, e que as condenações não necessariamente implicam a perda automática do cargo, especialmente quando ainda há possibilidade de recursos judiciais pendentes. Houve também posicionamentos que ressaltaram a importância de separar debates judiciais de julgamentos políticos. Para esses deputados, a Câmara não deveria se transformar em um tribunal político cada vez que um colega enfrenta problemas na justiça. Eles afirmaram que a decisão de manter o mandato preserva certo equilíbrio institucional entre os poderes, evitando que processos com motivação política resultem na perda de representação popular sem uma certeza jurídica sólida. A votação revelou números que demonstraram a divisão entre os parlamentares. A maioria decidiu manter o mandato de Zambelli, entendendo que os elementos apresentados pelo Conselho de Ética não eram suficientes para justificar a cassação. A decisão gerou reações imediatas no plenário e nas redes sociais. Enquanto os defensores da deputada celebraram a vitória e a classificaram como um reconhecimento da soberania popular expressa nas urnas, críticos afirmaram que a manutenção do mandato representa a fragilização do sistema de fiscalização ética da casa e estimulam a impunidade. Carla Zambelli, após a confirmação de sua permanência, fez pronunciamento em que agradeceu aos colegas que a apoiaram e defendeu sua postura ao longo do mandato. Ressaltou que continuará atuando em defesa de suas pautas e ideais políticos, enfatizando que a votação reforçou sua legitimidade como representante eleita. Zambelli também mencionou que vê no episódio uma oportunidade de reflexão sobre os limites da atuação parlamentar e sobre a necessidade de consolidar critérios mais claros para momentos futuros. A decisão de manter seu mandato também gerou repercussão fora do Congresso. Organizações civis, acadêmicos, juristas e cidadãos acompanharam a votação e emitiram opiniões divergentes. Alguns setores destacaram que a decisão fortalece o princípio da presunção de inocência, argumentando que perder mandato por condenações que podem ainda ser revistas em instâncias superiores seria injusto. Outros argumentaram que a perda de mandato em casos de condenação que envolva abuso de mandato ou violação de deveres éticos é essencial para manter a confiança da população nas instituições democráticas. Para muitos analistas políticos, o episódio evidencia a complexidade de lidar com situações em que aspectos jurídicos se misturam com disputas políticas.
A crise sobre a possibilidade de perda de mandato expôs não apenas divisões partidárias, mas também concepções diferentes sobre como a representação democrática deve ser defendida e até que ponto a legislação deve equilibrar direitos individuais e responsabilidades coletivas. O caso de Carla Zambelli deverá ser lembrado como um marco na discussão sobre ética parlamentar, punição política e limites da atuação do legislativo diante de condenações judiciais. A forma como a Câmara decidiu manter o mandato pode servir como referência para casos futuros em que parlamentares enfrentem processos semelhantes. A sociedade continuará de olho nos desdobramentos, especialmente em possíveis recursos judiciais, manifestações populares e em como os partidos e lideranças políticas se posicionarão diante de temas delicados que envolvem ética, justiça e representação. A preservação do mandato de um parlamentar em meio a condenações judiciais é sempre motivo de debate e reflexão sobre a forma de governar, sobre as expectativas da população em relação a seus representantes e sobre mecanismos de responsabilização no sistema político. O episódio ilustrado pela votação na Câmara dos Deputados reafirma que, em democracias complexas, decisões legislativas podem ter impactos amplos e duradouros não apenas na carreira de um deputado, mas também na percepção pública sobre o funcionamento das instituições. Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistirem e ficar bem informado com a gente. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até as próximas notícias!